terceiro ano! Tudo bem com vocês? Já estão prontos aí para o segundo momento com matemática? Então, peguem o livro de vocês e vamos ver matéria nova. Assim, já estamos vendo fração, né? Já estamos aí se familiarizando. Vimos metade, agora vamos ver terço ou terça parte. Então, abram aí nas páginas 170 e 171. Vamos fechar aqui a semana com assunto novo, né? Aprendendo um pouquinho mais de fração. E se vocês quiserem pesquisar, de repente vocês compram uma pizza aí em casa e querer aplicar aí o conceito de fração, é só dividir a pizza e dividir na terça parte ou um terço, que dá certo. Então, vamos lá comigo. Na aula de hoje, gente, começamos a ver fração, né? Vimos a história, como surgiu, a necessidade dos egípcios, né? E aí vimos na aula passada a questão de metade ou o meio, que aí eu até falei que seria qualquer número dividido por 2, né? A metade. Já agora, vamos aprender um terço ou terça parte. Isso quer dizer o quê? Que será o número dividido por 3, ou o inteiro dividido por 3. Vamos lá acompanhar a leitura comigo? Um terço ou terça parte. Estou aí na página 170. Em uma nova experiência, Arthur resolveu dividir uma folha de papel em 3 partes iguais. Lembra que Arthur, lá na aula passada, dividiu o meio, pegou a folha de ofício e dividiu no meio, dividiu em 2 partes. Aqui o Arthur vai fazer uma nova experiência. Ele vai dividir em 3 partes. Então, vejam aí a folha inteira. E Arthur dividindo aí em 3 partes, que será a terça parte do papel. Então, a terça parte, ou um terço, é cada parte de um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. O meio ou metade são 2 partes iguais. Então, o terço vai ser 3 partes iguais. Podemos representar a terça parte do meio de uma fração da seguinte maneira: 1 sobre 3. 1 significa inteiro e 3 dividido em 3 partes. Então, um terço ou um meio, uma terça parte, tá bom? Então, tem aí, lemos um terço ou terça parte. Veja outro exemplo. Um terço das casas do tabuleiro abaixo deve ser ocupadas por um conjunto de peças. Quantas casas deverão ficar desocupadas? Então, olha esse exemplo aí. Vamos fazer uma leitura de imagem e, ao mesmo tempo, vamos olhar aí o que o texto nos diz aí do lado da figura. Total de casas. O total de quadradinhos aí são 9 quadradinhos. Entre rosa e branco, estão percebendo? Então, um terço de 9 será 9 dividido por 3. Então, 3. Então, 9 dividido por 3. Então, 9 menos 3 igual a 6. Então, a resposta é 6 casas ficarão desocupadas. Porque, no caso, ele pega 9, que é a quantidade de quadradinhos, aí no total, e ele vai dividir um terço de 9. Então, ele faz 9 dividido por 3, igual a 3. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer 9 menos 3, para diminuir, para saber quantos serão o terço. Então, 9 menos 3 igual a 6. Sempre vamos fazer essa continha aí. Então, a resposta, 6 casas ficarão desocupadas. Então, gente, vamos exercitar aí na página 171, que vocês vão entender melhor, tá certo? Vamos praticar a teoria agora. Então, página 171. Questão 1. Complete os quadros e depois relacione. Veja o exemplo. Primeiro, a gente vai fazer o quê? A terça parte dos números que estão pedindo. Vou pegar esses números e vou dividir por 3. Então, o primeiro exemplo que tem aí é, ó, a terça parte de 39 é 13. Por quê? Porque ele fez 39 dividido por 3. E o resultado deu 13. Da mesma forma, vocês vão fazer, ó. A terça parte de 96
é, então vocês vão pegar 96 dividir por 3. A terça parte de 336 vai dividir por 3. A terça parte de 192 dividido por 3. Então, vocês vão ligar a terça parte à divisão e depois ligar a resposta. Então, vamos lá. A terça parte de 96 é... Então, eu vou fazer 32 dividido por 3. Perdão, gente, já estou dando a resposta. Vou fazer 96 dividido por 3. Dá quanto? 32. Ok? A terça parte de 336. Então, o que que eu vou fazer? Tem aí a continha? Tem. Você vai ligar. 336 dividido por 3. Vai dar quanto? 112. Então, vocês vão ligar primeiro para a divisão, depois para o resultado. Tá certo? A terça parte de 192. Então, procura aí 192 dividido por 3. Encontraram? Liga. E agora vai ligar para a resposta. Dá quanto aí? 192 dividido por 3 igual a 64. Então, só procurar e ligar. Ok? 2. Pinte 1/3 de cada figura. Então, vocês já perceberam aí que todas as figuras já estão divididas em 3 partes, certo? Por quê? Porque 1/3 dividido em 3 partes. Pode ver, ó. Todas as figuras aí estão divididas em 3 partes. Então, se você vai pintar 1/3 de cada figura, então você vai pintar um quadrado de 1/3. 3 divisões, pinta uma. Pode fazer aí. Quero dizer que 1/3 foi dividido por 3, certo? Não tem 3 partes aí? Então, você vai pintar 1/3, pintar uma parte de cada divisão dessa da figura, das figuras. Agora, 3. Calcule e pinte. Tudo isso a gente está praticando o que a gente leu na página 170, porque às vezes, quando tem a teoria, tem muito texto e acaba que a gente fica assim um pouco que meio perdido. Então, é melhor a gente praticar, botar a mão na massa e fazer a atividade, porque vai entender que é simples, é pegar o número e dividir por 3. Então, vamos lá. Calcule e pinte. 1/3 de 15. Meu Deus, quanto é 1/3 de 15? Pega um lápis e divide. 15 dividido por 3. E aí? Dá 5. Então, vocês vão pintar aí 5 peixinhos. Viu como é simples? 1/3 de 21. Ah, então eu vou pegar 21 dividido por 3. Dá quanto? 7. Pinta 7 barquinhos. C. 1/3 de 3. Ah, vou fazer 3 dividido por 3. Então, dá 1. Então, eu vou pintar um caranguejo. 1/3 de 30. Fácil. 30 dividido por 3. Dá quanto? 10. Então, eu vou pintar 10 caranguejos. Então, gente, quando falar assim, 1/3, terça parte, você vai pegar o número e vai dividir por 3. Entendeu? Como na aula passada, a gente falava meio, metade, o número dividido por 2. Então, o terço será por 3. Então, gente, finalizo aqui o assunto de hoje, de matemática, mas finalizo hoje, porque na próxima semana tem continuação e tem muito problema para a gente resolver. É bom resolver problema porque a gente vai fazendo parte por parte aqui juntinhos, lendo, tirando dúvidas, tá certo, gente? Então, desejo um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Até segunda-feira.